falta de atividade física, hábitos alimentares inadequados e o tabagismo estão fazendo que o número de diabéticos seja cada vez maior. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o quarto país do mundo com mais casos da doença. E é para entender mais sobre esse assunto, esclarecer os mitos e verdades em torno dele, que nós recebemos aqui no estúdio o Eduardo Camargo, médico endocrinologista e metabologista. Tudo bem? Seja bem-vindo à Conexão. Tudo bem, Olá, doutor, seja bem-vindo. Bom, doutor, em primeiro lugar, a gente quer saber quais são as principais características, então, dessa doença. O diabetes é uma doença que se caracteriza por níveis altos de açúcar no sangue, níveis altos de glicose no sangue. E, consequentemente, na maioria dos casos, ele gera sintomas característicos, né? Urinar muito, ter muita sede, perder peso, são sintomas e sinais que levam a se pensar que a doença pode estar instalada. Mas o que acontece no organismo da pessoa, enfim, para ela desenvolver essa doença? Na verdade, é uma disfunção na produção de insulina e na ação da insulina, né? A gente tem vários tipos de diabetes. Quando se fala em diabetes, se pensa muito no que é mais prevalente, no que é mais frequente, que é o tipo 2, né, que acontece após os 45 anos, em pessoas obesas. Porque a pessoa adquire, né? Ela adquire no decorrer da vida. E nesse tipo, por exemplo, a pessoa produz insulina, mas a insulina não consegue agir de uma forma adequada. A insulina é o hormônio que faz com que as células aproveitem melhor a glicose, aproveitem melhor o açúcar no sangue. Se eu não tenho insulina numa quantidade adequada, ou se a insulina não consegue atuar, como acontece, por exemplo, na obesidade, eu acabo desenvolvendo diabetes. A gente tem alguns dados aqui, inclusive, com uma pesquisa divulgada essa semana e realizada em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mostrou que cerca de 20% da população brasileira entre 35 e 74 anos pode estar com a doença. O resultado ele é muito superior à última pesquisa do Ministério da Saúde, que indicava um percentual de 6,9%. Então, com isso, a gente pode considerar a doença como uma epidemia, doutor? A doença ela é considerada epidêmica já há alguns anos, ela vem avançando no mundo inteiro, principalmente nos países emergentes, países desenvolvidos, né? E ela corre em paralelo com o crescimento da epidemia de obesidade. Quanto maior a obesidade, maior a incidência de diabetes do tipo 2, quando se fala especificamente nesse tipo de diabetes. Certamente há uma mudança muito grande, né? Uma mudança de prevalência. A gente vê na prática clínica cada vez mais pacientes com diabetes. Embora o detalhe, nessa pesquisa atual, eles fizeram um pouquinho diferente do que a anterior, porque eles incluíram pacientes que havia suspeita de diabetes, foi dosado o exame e aí foi feito o diagnóstico. Na pesquisa anterior era só o relato do paciente. Então, a prevalência aumenta porque existe uma quantidade muito grande de pacientes que têm a doença e não têm o diagnóstico. E isso é absolutamente interessante. Bom, e, né, os pesquisadores eles também atribuem esse crescimento ao aumento aí da questão da expectativa de vida, também aos maus hábitos alimentares, como nós comentamos, a questão de não fazer atividade física, o sedentarismo. O senhor concorda? É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Na verdade, a gente, como população hoje moderna, a gente vem cada vez se exercitando menos, vem comendo mais errado, vem deixando que o peso aumente, né, quando deveria ser o contrário. A gente, com o envelhecimento, a gente deveria comer menos, se exercitar mais, se estressar menos. E esses são fatores que estão ligados ao surgimento do diabetes, né? E o fator genético conta também, doutor? Conta também. Quando a gente pensa em diabetes tipo 2, de novo, aquele diabetes que surge mais tarde, mais de 45 anos, associado à obesidade, geralmente tem um histórico familiar, né? Então, são genes que vão passando de geração para geração. Mas o que se observa de forma interessante é que, às vezes, tu não tem uma predisposição, mas tu desenvolve a alteração por exposição, por exemplo, a má alimentação, obesidade. E uma questão também importante da gente comentar, doutor, é que é uma doença silenciosa, né? Quer dizer, muitas vezes a pessoa tem a doença e não faz ideia disso. Então, como é que ela deve proceder, enfim, para que tenha uma prevenção, para que ela consiga agir a tempo e controlar essa doença, fazer um tratamento? Isso é importante porque assim, não se faz a prevenção de diabetes para a população no geral. Isso não seria custo eficaz, custo efetivo, né? Então, pessoas que têm um alto risco de desenvolver a doença, por exemplo, pessoas com mais de 45 anos, pessoas que têm doenças como obesidade, hipertensão, cardiopatias, aqueles que têm história familiar. História familiar seria parentes em primeiro grau, né? Pais, irmãos ou filhos com diabetes tipo 2, que têm doenças como dislipidemia, colesterol alto, usam alguns tipos de medicamentos como diuréticos, tiveram na gravidez bebês com mais de 4 quilos ou diabetes gestacional. Esse grupo ele acaba tendo um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 com o tempo.
Bom, é importante essa questão da prevenção que o senhor comentou no seu consultório, né? Quer dizer, grande parte dos seus pacientes são pessoas que têm diabetes e essas pessoas, elas tinham informação da doença antes de descobrirem a doença, ou os outros pacientes também. Como é que é a sua percepção em relação a esse assunto? As pessoas têm informação? Não, elas não têm informação, elas sabem o que é diabetes, todos temem, né, o diabetes, mas sabe que vai sofrer com uma série de limitações? Exato, as consequências de ter uma doença, lembrando que o diabetes é uma doença que não tem cura, a gente ainda não consegue, com tudo que a gente tem de estudo, de avanço tecnológico em termos de tratamento médico, a gente não consegue curar. Então, é uma doença para a vida inteira. E elas não vêm com essa percepção, né? Muitas acham que eu tenho minha glicose um pouquinho alta, né? O meu diabetes está um pouquinho alto, mas eu não tenho diabetes. Então, o diagnóstico é essencial para que tu consiga dar informação, né? Esclareça, tem diabetes, e a partir dali se inicia um tratamento preventivo. E qual o perfil das pessoas que o senhor atende que tem a doença? Se a gente pensar, porque a gente divide diabetes em 4 grandes grupos, né? O tipo 2, que é responsável por 80%, 90% dos casos, os diabéticos tipo 1, que são aquelas crianças, adolescentes, o diabetes gestacional e diabetes de outras causas. O perfil no consultório é maior com diabetes tipo 2, aquele que surge mais tarde na vida, associado à obesidade. Hoje é 60%, 70% do consultório. O senhor comentou a questão do diabetes gestacional, que a gente muitas vezes desconhece, né? Sim. Por que a mulher acaba, durante a gravidez, desenvolvendo a doença e depois que o bebê nasce, a doença desaparece? Como é que funciona, doutor? O diabetes gestacional ele é uma alteração hormonal, metabólica, numa mulher que já tem uma predisposição, ela já tem alguns fatores de risco, por exemplo, obesidade, primeira gestação, né, história familiar. E são os hormônios produzidos pela placenta que induzem uma resistência insulínica. Quer dizer, a insulina não consegue atuar. Então, a partir da 24ª semana de gravidez, isso é mais evidente. E aí pode surgir o diabetes gestacional. E o diabetes tipo 1 é o que já nasce com a pessoa, é isso? Não, o tipo 1 é um fenômeno ele é um fenômeno inesperado. A pessoa não nasce com diabetes tipo 1, ela pode nascer com uma predisposição, né, ter diabetes tipo 1, mas em um determinado momento da vida, infância ou adolescência, há uma destruição rápida das células que produzem insulina, geralmente por fenômenos autoimunes. O organismo gera defesas contra as próprias células que produzem insulina. E aí a pessoa para de produzir insulina. Essa é a característica do diabetes tipo 1. Doutor, falando um pouquinho agora sobre os mitos e verdades em relação à doença, consumir açúcar causa diabetes? Não, o comer açúcar propriamente não causa diabetes, mas se eu comer muito açúcar, eu vou ter um risco maior de engordar mais, de ter mais obesidade, e a obesidade é um fator de risco de diabetes. Claro, se eu tenho diabetes e eu comer açúcar, a minha glicose vai se elevar com uma facilidade maior. E, doutor, é verdade ou mito que os diabéticos devem sempre evitar, então, o açúcar? O ideal é evitar porque quando o diabético ele ingere açúcar, ele exige do seu corpo uma produção maior de insulina que muitas vezes ele não tem. E os alimentos diet, eles estão liberados para os diabéticos e podem ser consumidos à vontade? Não, na verdade não. Os alimentos diet, aqueles que não contêm açúcar, eles são uma opção para quando a pessoa quer comer algo doce, mas eles não são isentos de carboidrato. Na verdade, o carboidrato é que aumenta a glicose, né? E eles, às vezes, têm uma taxa maior de gordura. Então, o alimento diet ele não é um alimento saudável. A gente não recomenda que se use. Hoje existe um mercado enorme de alimentos dietéticos, né? Mas eu diria que é um mercado. Eles querem consumidores. Na prática, não é um alimento saudável. Então, é melhor não consumir tantos alimentos diet. Tem o light também, doutor? O light tem pouca gordura, né? Tem as versões light, sem açúcar. Eu acho que quanto menos, menor. Existem teorias que hoje essas doenças metabólicas, elas são associadas, elas surgem com mais frequência conforme a tua exposição alimentar. E a gente está muito exposto à química do alimento, né? O alimento orgânico hoje tem voltado assim à tona, talvez pensando nisso. A gente fica exposto a muita química. Quem sabe o que essa química toda faz no nosso organismo, né? E o diabetes também ele pode causar algumas doenças, algumas consequências bem sérias para quem tem a doença, né? Rodrigo, por exemplo, tem a questão da cegueira, tem a questão também da pessoa, muitas vezes, tem um machucado e não consegue se recuperar daquele machucado, né? Doutor, explica pra gente por que isso acontece, é assim mesmo? Não, é assim mesmo. O diabetes no mundo inteiro, ele é a principal causa de cegueira, é a principal causa de amputações, a principal causa de infarto e a principal causa de insuficiência renal, né? Sempre
potencializando outras doenças como pressão alta, consumo de cigarro, né? Então, é uma doença que vai trazer complicações que vão afetar a vida daquele que apresenta a doença. E essas complicações, como a cegueira ou mesmo a amputação de alguns membros, ela é quando depois que a pessoa já deixou a doença se alastrar por um bom tempo. É alguém que não fez tratamento. Não se cuida, não fez tratamento? Não fez tratamento, exatamente. O problema é que, muitas vezes, o diagnóstico da complicação vem com o diagnóstico da doença. A pessoa descobre que tem diabetes quando ela tem uma complicação. Por exemplo, ela é atendida numa situação de infarto e aí ela descobre que tem diabetes, porque a doença ela passa anos silenciosa. Né? Então, as estratégias de prevenção elas são extremamente importantes para que eu faça o diagnóstico precoce e previna a complicação também. Né? E, doutor, existe também algum mito e verdade em relação às raças, né? Quer dizer, afrodescendentes, quem também tem descendência hispânica, tem mais tendência a desenvolver o diabetes. É isso mesmo? É correto. Tem etnias com um risco maior de desenvolvimento da doença. E por que isso acontece, doutor? Talvez por exposição, né, por genética. Não se sabe exatamente assim qual o mecanismo, né, mas eles têm uma incidência maior de doença. O senhor falava para a gente no intervalo que os europeus eles têm mais diabetes tipo 1. É isso? Não, está havendo uma incidência maior, uma prevalência maior de diabetes tipo 1, aquele diabetes que surge em crianças e adolescentes na Europa. E não se sabe direito por quê. Né? É um continente que acaba tendo maior número de casos. Talvez porque investigue mais, mas talvez também venha essas coisas que a gente conversou. Né? Se as nossas crianças, elas estão mais expostas à química, né? O efeito no organismo qual é? Hoje existe uma linha de pesquisa que investiga o efeito da nossa flora intestinal, das bactérias que a gente cultiva, né, na formação de doenças. Então, se eu tenho uma alimentação errada, eu vou propiciar a proliferação de bactérias ruins também. Né? E, doutor, a cirurgia de redução de estômago é recomendada para diabéticos? Não, ela não é recomendada para tratamento do diabetes. Ela é recomendada a cirurgia para pacientes que têm obesidade num grau 2 e que tenham diabetes. Não se garante que, ao operar um paciente bariátrico, que ele vai curar a doença. Há uma prevalência grande de controle, né? Mas o que a gente observa é que muitos pacientes que tinham diabetes e melhoram, muitos melhoram, se eles depois não se cuidam na alimentação, começam a comer doce, a glicose volta a subir. Né? Então, quer dizer, tu não cura a doença. Né? Então, mas a gente pode dizer que existe uma cura para a doença. Não existe cura para o diabetes. Não existe. Hoje tem várias linhas de pesquisa para cura, por exemplo, o transplante de células-tronco para diabetes tipo 1, que é uma pesquisa brasileira, que hoje tem campos fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, avança bastante para tentar curar uma doença autoimune que é grave. Tem várias linhas de pesquisa com cirurgias para diabetes tipo 2, mas ainda nada palpável, ninguém consegue curar. E um aspecto importante também da gente comentar, né, Rodrigo? Como é que é esse tratamento, então, doutora? A pessoa, a partir do momento que ela descobre que tem diabetes, como é que deve ser, então, a rotina de vida dela em relação a medicamentos e também a hábitos? Quando é diabetes tipo 1, né, a criança ou adolescente, ele depende do uso de insulina. Ele não sobrevive se ele não aplicar insulina. Então, se modifica a alimentação, se torna uma alimentação saudável se ela não era e se adapta a essa alimentação uma rotina de aplicação de insulina. Se é o diabetes tipo 2, que é o mais comum, associado à obesidade, a sedentarismo, essa é a primeira mudança. A pessoa ela tem que mudar os seus hábitos alimentares, ter uma alimentação mais saudável, tentar emagrecer, perder peso, praticar exercício e se institui medicamentos para auxiliar ao controle da glicose. Geralmente medicamentos na forma de comprimido, medicamento oral e até insulina, se for necessário. E a gente pode dizer que dá para viver com qualidade de vida realmente, mesmo a pessoa tendo diabetes, mas seguindo aí todas essas recomendações? Eu acho que sim, a doença às vezes ela te traz esse aprendizado também. O diabetes ele traz a oportunidade de eu ter uma vida saudável. Eu presenciei isso no consultório, presencio toda hora. As pessoas não tinham hábitos bons, agora têm diabetes, elas têm hábitos de vida muito melhor, têm uma qualidade de vida muito melhor do que antes da doença. Tá certo, doutor. Bom, muito obrigada pela sua presença e pelas informações. Obrigado a vocês. Até a próxima.